como funciona a cabeça de um bilionário, lembrando que o cara, na série, para quem não conhece, é um bilionário que é largado numa cidade que ele não conhece ninguém, não conhece a cultura, não sabe como funciona, com apenas $100, um celular e uma caminhonete. Acabou. A série se chama 90 Dias para Ficar Milionário. Então, qual que é o desafio dele? Ele é um bilionário, mas não é mais, porque ele não pode usar o dinheiro, não pode usar os contatos, não pode usar nada que ele tem, apenas a cabeça dele. E ele se propõe a fazer R$1 milhão em 90 dias. Caso ele não faça por 1 centavo a menos, ele tira 1 milhão do bolso dele e dá para as pessoas que vão ajudar ele nesse processo lá. E ele vai ter que conhecer pessoas e vai ter que arrumar um jeito de fazer esse 1 milhão. O que é interessantíssimo? Se caso passe pela sua cabeça em ficar rico, ficar milionário, ou pelo menos conseguir 1 milhão, porque R$1 milhão você não é milionário, tá? Você apenas tem R$1 milhão. Facilita muita coisa, ajuda muita coisa, mas hoje R$1 milhão não é muito dinheiro. Principalmente se você tem mais de 40 aí, talvez você tenha a ideia de 1 milhão ser muita coisa, mas era na nossa época de infância, tá? Hoje você compra uma casa, mais ou menos, por 1 milhão. Nem é uma casa, assim, super, uma mansão absurda, assim, tudo mais de 1 milhão, 1 milhão e tanto, 5 milhões, 10 milhões, tá tudo assim. Então, nós estamos falando de uma casa, né? Imagina, aí você tem um carro, uma Porsche, mais 1 milhão, não sei o quê, aí você vai, já acabou o dinheiro, não sou mais rico, como achava. Isso é muito legal pra gente entender. Olha só que legal essa aqui, essa é a 11. Quando se tem uma direção, arrume pessoas para fortalecer as suas fraquezas. Uau, isso aqui é maravilhoso. Vamos lá. Na primeira edição, lá no primeiro episódio, eu falei muito sobre a questão do propósito de vida. Ele deixa muito claro que ele segue o propósito de vida dele, ele arruma pessoas que estão seguindo o propósito para trabalhar. Porque se você não está trabalhando pelo propósito, você está trabalhando para o dinheiro. E aí você vai se lascar, pode ter certeza. E aí o que acontece? Quando você sabe o teu mapa vital, você sabe para onde você está indo, o que você vai fazer, qual projeto eu vou abrir, o que eu vou construir. O que eu faço? Eu tenho que me conhecer para saber o que eu mando bem e o que eu não mando. Então, olha só, quando se tem uma direção, ou seja, já sabe para onde vai, sabe o que você vai abrir, o que você vai fazer, como que você vai vender, o que você vai construir, pega aquilo que você não é bom e contrate alguém para fazer aquilo para você. Você vai explodir. Por quê? Primeiro que você não dá para fazer tudo. E segundo que aquela pessoa, ela é especialista, porque é o propósito dela. É especialista naquilo que você não é bom. E aí você contrata ela para suprir essa necessidade. Você monta uma equipe com pessoas fodas que fazem coisas que você não sabe ou que você não é bom. E você foca naquilo que você é especialista, naquilo que você é top. E aí entra a sacada 12, que é o quê? Se especialize sobre o que você vai trabalhar. Você precisa entender como funciona o nicho, as pessoas e tudo mais, para você não fazer besteira. Conheça todos os aspectos do negócio, os negativos e os positivos. Você vai fazer isso, você entra, por exemplo, lá no Sebrae, você tem essas informações. E se você for lá e pedir informação, eles te dão essas informações de graça. Se não tiver um curso lá de graça para aprender alguma coisinha nesse sentido, tá? 13. Conheça as armadilhas e dificuldades do seu negócio antes de começar. Isso aqui é muito legal, né? Então é muito ligado com essa 12, foi tudo juntinho que eu peguei ali. Ele começa a fazer um negócio e ele não entende absolutamente nada do negócio, mas ele viu uma oportunidade, tá? E nessa oportunidade que ele viu, a necessidade que estava surgindo, ele usa as aptidões dele, o propósito dele, para suprir a necessidade dessas pessoas. Só que ele dá um vacilo e ele descobre lá, por exemplo, que ele não podia ter o licenciamento para abrir a empresa antes de 90 dias. Ou seja, ele precisava de 90 dias para fazer 1 milhão, já tinha 40. Ele ainda não ia conseguir em 3 meses para sair o aval lá, o negócio. Então, você tem que saber as armadilhas, dificuldades do negócio antes de começar. Porque na hora que você começar, você tem que ir com força total. E essas coisas vão te parando e vai te frustrando, tá? 14. Saiba o nome das pessoas. Isso é fundamental. E ele é muito bom. Ele grava o nome das pessoas, ele chega pelo nome. As pessoas vão te receber muito melhor
se você souber o nome delas. Vai conversar com fulano, com ciclano, chama pelo nome. A pessoa se sente bem, a pessoa se sente feliz. Então saiba o nome das pessoas, tá? Elas vão te tratar muito melhor, elas vão te receber muito melhor. Sempre que eu vou no supermercado, eu chego no caixa e tem lá o crachazinho das meninas. Geralmente está de frente, às vezes tem umas que tem tanto bloqueio que ela tampa o nome. E eu chego e chamo, eu falo, oi Natália, oi fulano, oi ciclano e tal, tudo bem? E na hora de ir embora eu dou tchau fulano e tal, muito obrigado, tá? E tenha uma excelente semana. E a menina fica assim, como é que você sabe meu nome? Ela fica toda feliz, te trata muito bem. Sorria para as pessoas. Mais uma dica, aí seria uma dica já minha aqui. Sorria para as pessoas. Seja simpático às pessoas. Chega cumprimentando. Olá, tudo bem? Sabe, tenha esse entusiasmo com as pessoas, porque elas vão te receber melhor. Eu vejo muita gente reclamando que isso era lá na minha cidade, isso é aqui em Campos do Jordão, isso é em todas as cidades que a gente vai. Eu falo que aqui as pessoas são muito boazinhas, a gente adora as pessoas, elas tratam a gente muito bem. E aí as pessoas falam assim, mas você não está falando de Campos do Jordão, você não está falando de Juiz de Fora, você não está falando de Gramado, você não está falando de não sei o quê. Eu falo, estou, gente. A questão é que você vai receber aquilo que você dá. E se você não é uma pessoa simpática, as pessoas não vão ser simpáticas com você. Para com essa ideia de, é porque eu sou uma pessoa introvertida, que eu não tenho que sair sorrindo para todo mundo. Tem! Se você quer ser bem tratado, trate bem. Se você chega todo simpático e feliz, as pessoas vão te tratar bem. Então, seja simpático e faça isso que as pessoas vão te tratar muito melhor. Chame a pessoa pelo nome, você vai ver um diferencial absurdo. Você vai conseguir coisas que você não conseguia. Tudo que eu quero na minha vida eu consigo. Tudo. Seja desde liberações de coisas super difíceis a um negócio dentro do supermercado simples que poderia facilitar. Mas não tem aqui? Será que não tem lá dentro? Aí a pessoa vai com toda boa vontade, achei, ela volta toda feliz, porque ela foi lá dentro do estoque pegar uma batata específica para mim, que eu não como batata frita com óleos, veja não sei o que, tem que ser óleo de palma. E lá tem uma que, por exemplo, tem óleo de palma. Só que eu não sei por que, vira e mexe, não tem lá dentro, mas eu sei que tem lá no estoque. Aí eu falo, será que lá dentro do estoque não tem e tal? Mas antes eu cheguei, cumprimentei, conversei. Se não tem escrito nome nela, eu pergunto o nome dela, chamo ela pelo nome, e aí eu vou conversando, vejo como é que ela tá, eu percebo ela, vejo como eu posso ajudar de alguma forma. Se a pessoa tá meio triste, eu faço ela sorrir, brinco com ela, sabe? E óbvio, você vai percebendo se a pessoa te dá abertura ou não, porque tem gente que ela morreu ali e esqueceram de enterrar. E aí você ignora e pronto. Mas 99% das vezes, se você for simpático, a pessoa será também, tá? Tá vendo aí? Às vezes a pessoa ela é mais introvertida e mesmo assim, se você chega sorrindo, simpático a pessoa, não tem como. Se você dá um sorrisão, o que ela faz? Ela sorri também. Não tem outro jeito. Vamos lá. 15. Capital humano é a coisa mais valiosa do mundo. Se cerque de pessoas mais inteligentes que você. Contrate pela personalidade. Contrate alguém que queira fazer parte de um projeto e que queira crescer. Não contrate apenas pela qualidade técnica, porque isso você pode pagar um curso para a pessoa fazer. O mais difícil hoje, as pessoas são mandadas embora pela personalidade. Então contrate pela personalidade, para que não tenha que mandar embora. E contrate pessoas que queiram fazer parte desse projeto, querem fazer parte do seu propósito de vida, que esteja ligado àquilo, não apenas pelo dinheiro. As pessoas que só querem dinheiro, ela entra pelo dinheiro, e aquele dinheiro que ela recebe é aquele dinheiro todo mês, e ela começa a morcegar, e ela atrapalha a sua vida. Então se cerque de pessoas mais inteligentes que você, mais capazes que você na área delas, e que elas possam agregar a vida de vocês, tá? Vamos lá, 16. Encontre o líder para comandar a sua equipe. Então é muito legal que ele entra e ele contrata, olha que sensacional, ele não tem nem dinheiro, mas ele mostra o projeto, que é o que eu acabei de falar. Contrate pessoas que queiram fazer parte de um projeto com você. Ele contrata uma equipe de umas 6 pessoas e ele vai testando e percebendo que o líder, ele se destaca. Ele, de repente, ele está liderando, de repente ele está dando pitaco, de repente ele está chamando, de repente ele está dando ideia, ele já está comandando, vamos fazer assim, 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 ó. Ele já tem a característica de líder, ele já está ali. Então, ele encontre logo o líder da sua equipe para poder comandar a galera, caso não tenha só você ou você e mais um, né?
Mas encontre aquela pessoa que vai comandar. Isso vai facilitar e vai agilizar 1000 anos. Às vezes você tenta fazer tudo sozinho e aquilo não sai, não flui. Você precisa de uma equipe, você precisa de alguém que lidere essa galera para que você possa dar show na tua área. Quem é que não tem esse tipo de problema? Tem que fazer tudo, acaba não dando tempo de fazer nada, não faz nada direito e não tem uma equipe porque não dá para pagar, que não sei o quê. Então, dá para pagar, dá para fazer. Uma equipe crescendo, você consegue fazer muito mais do que você consegue fazer sozinho. Outro dia eu estava conversando com um amigo, e aí eu até comentei isso outro dia na live. E esse amigo, ele perde cerca de 5 a 6 horas indo, vindo, voltando em casa, fazendo não sei o quê. Aí perde tempo esperando a comida ficar pronta, ele tem que levar filho, não sei o quê. Se ele contrata uma pessoa por um salário mínimo, que seja lá 1.400, quanto é o salário mínimo? 1.400, 1.500 reais, ele contrata uma pessoa, ele fala assim, não, mas não dá para contratar uma pessoa. Se você tivesse mais 5 horas, você não faria 1.500 reais? Pelo amor de Deus. Se você tem mais 5 horas no seu dia e você não sabe fazer 1.500 reais, você está muito perdido. Você precisa estudar, você precisa aprender com quem já fez. Então você precisa se desenvolver nesse aspecto. Então se ele contrata uma pessoa que limpe a casa, arrume, faça comida e talvez até leve o filho, que tenha carteira, já tenha carro, ele paga lá a gasolina, paga os 1.400, 1.500 reais, ele economizaria tempo para poder produzir muito mais, mesmo com emprego fixo. E com 6 horas de trabalho, eu trabalho cerca de 4 a 6 horas por dia, pra você ter uma noção, e faço milhões. Então, não é a quantidade de tempo, é o quanto você é produtivo. Não adianta você se ocupar. Nossa, hoje meu dia foi pesado. E, nossa, 20, 30 e eu não fiz nada. Fala aí se você não chega no final do dia, você está cansado, porque fez um monte de coisa, mas não conseguiu produzir nada. Ou seja, você se ocupou, mas não produziu. Produzir é diferente de se ocupar, tá? 17. Transmita confiança. A equipe que vai trabalhar com você, qualquer lugar que você chega, você precisa ter uma autoimagem muito bem sólida, por isso autoconhecimento. Você precisa conhecer a si mesmo. Se você não se conhece, como que você vai se dominar? É por isso que eu criei os Indomáveis. Galera, aqui ó, Indomável. Os Indomáveis é para você conhecer a si mesmo, dominar o seu falso eu, dominar essa mente que fala na sua cabeça o tempo todo e que diz que você não consegue, que você não é bom o suficiente, que você não é capaz, que você não pode, que não vai dar certo, traz imagens na sua cabeça negativa. Pega só essa sacada. Por que você tem muita dificuldade de controlar a mente, etc? Primeiro porque você se identifica com a mente. E existe uma diferença muito grande. O maior problema do mundo é que as pessoas não pensam. Presta atenção. O maior problema do mundo, e aí eu já estou dando um monte de dica hoje aqui, né? Vai passar de 20 aqui, mas tá bom. O maior problema do mundo é que as pessoas não pensam, elas refletem. Todos nós temos um coração, onde está o nosso subconsciente, temos o neocórtex, temos o nosso cérebro, aqui dentro onde está a nossa consciência, nosso eu verdadeiro, dentro da pineal, onde você é consciente. Conscientemente você escolhe as coisas e você tem consciência de que escolheu. E esse subconsciente, que é o seu coração, ele vê absolutamente tudo que você viu, ouviu e sentiu, repetidamente ou por impacto emocional. Tudo ele capta. Então todas essas informações que você viveu na sua vida estão aqui dentro. Você não tem consciência sobre isso, mas eles estão aqui se precisar. E toda vez que vai fazer alguma coisa, vou investir, vou fazer um relacionamento, qualquer outra coisa, por você se identificar com a sua mente, ela reflete padrões, ela reflete imagens na tua tela mental. Lembra, é só uma tela, é só imagem e é só sua mente. Não é real. É só você não dar ideia. É parar de alimentar. Como que eu faço para essa voz da minha cabeça parar? Como que eu faço para ela parar de ficar trazendo essa imagem? Para de alimentar o lobo mau. Todos nós temos 2 lobos, o lobo bom e o lobo ruim. Eles lutam todos os dias. E você pergunta, qual vence? Aquele que você alimenta. Se você não alimentar, ele morre.
ele para de fazer. Então imagina que isso aqui é um espelho, espelho não cria nada, ele apenas reflete na tua tela mental uma ideia, uma possibilidade negativa fantasiada pela sua mente no futuro com base no teu passado. Então o medo nada mais é do que um reflexo da sua mente no futuro de uma possibilidade negativa fantasiada no futuro com base no que você viu, ouviu e sentiu no seu passado. Não é real, é só uma... eu quero te salvar, então eu vou trazer uma possibilidade negativa aqui para você ficar esperto aí caso dê uma merda. Mas não é real. E aí você gera medo e ansiedade. Quando você tem medo, você trava e não avança, não arrisca, não faz o que devia ter feito por causa dessa voz na sua cabeça que é apenas uma tela mental com os reflexos de tudo que você viu, ouviu e sentiu. Compreendeu? Então, transmita confiança. E para isso você precisa ter indomável. Você precisa entender quem é você. Você precisa entender que tem uma mente. Você precisa entender. Aqui eu explico muito sobre a mente também, tá? Só não tem grandes exercícios como tem. Aqui tem um exercício fodástico, mas não tem trocentos exercícios igual na mentoria, né? No Indomáveis. São coisas diferentes também, tá? Um complementa o outro. Aqui eu explico sobre as leis do universo, explico sobre o mentalismo, então mentalista, você precisa entender sobre a mente, e no Indomáveis você faz na prática o desbloqueio de todas essas nhacas da sua vida. 19. Isso aqui é legal. Nossa, prepare-se para se reajustar. Isso é fundamental. Coisas negativas vão acontecer. Você tem que estar preparado. Olha só, não é para você ser negativo, tá? Mas coisas negativas, negativa de contração e positiva de expansão. E você não sabe, às vezes, tudo sobre aquilo. Se soubesse, o dono da Apple, como é que ele chama? Steve Jobs, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Por quê? Você só consegue olhar olhando para trás depois que já fez. Aí você liga os pontos. Então foi aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui que eu fiz. É isso que eu preciso fazer. Então, quando você chega lá, você consegue olhar para trás e ver. Se você ainda está indo, você não fez seu primeiro milhão, você não sabe como ter um bom relacionamento, você não sabe como emagrecer, você não sabe o que fazer. Então vai ter obstáculos e você tem que estar preparado para se ajustar. E não parar com essa merda de desistir. Quando desistir não for mais opção, o sucesso será inevitável. As coisas vão dar errada, vão acontecer diferente do que você queria, só que Romanos 8:28, tudo conspira para o bem. Tudo conspira para o bem. Então, se você tiver essa mentalidade que tudo conspira para o bem, aconteceu um negócio diferente do que eu queria que acontecesse, beleza, eu vou me ajustar. Para quê? Porque imagina aí que você, que é muito religioso, que Deus está meio que te guiando. Olha, faz assim, ó, vai por aqui, te dando umas dicas, entendeu? Ou o Espírito Santo, ou o seu mentor espiritual, ou o anjo da guarda, quem você quiser, tanto faz. Seu eu superior, ele está te indicando, olha, isso aí que você está fazendo não deu bom porque não está errado. Muda o jeitinho. Para de insistir e persiste. Dá a volta, faz de outro jeito. Mude, se prepare para se ajustar. Faça diferente, mas nunca, jamais, em hipótese nenhuma, desista. A não ser, você só desiste de um projeto quando aquilo não combina mais com seus valores, ok? Fora isso, se você tem um objetivo, você vai fazer até dar certo. Não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Isso tudo é mentalidade. E a 20ª é algo que ele também falou lá e de novo aqui. Use as suas aptidões naturais. Conheça-te a ti mesmo e entenda como você funciona. Conheça o seu propósito de vida. Conheça as suas aptidões. Saiba no que você é bom. Se especialize no que você é bom. Para de focar naquilo que você é ruim. Já viu que o pai, o que ele faz? Você tem um filho que ele é de humanas e ele é péssimo em matemática. O que o pai faz? Coloca ele numa aula particular de matemática. Ou seja, ele fica medíocre em tudo e ele não é bom em bosta nenhuma. Quando você vê isso, tanto em você quanto nos seus filhos, se seu filho é bom em alguma coisa, é nessa alguma coisa que ele é muito bom, que ele tem aptidão natural, que você tem que fortalecer. E não deixar ele medíocre nisso, porque ele não vai fortalecer, e colocar ele medíocre no que ele não é bom. Ou seja, ele nem vai gostar, não vai fazer aquilo, vai ter ódio daquilo,
mas vai ser medíocre pelo menos, ou seja, na média. Então você precisa se especializar nas coisas que você é bom, usar as suas aptidões para conseguir aquilo que você deseja. Show? Essas foram as 20 e tantas sacadas, foram muitas sacadas, nem mais do que as 20 dele, né? Teve as minhas também. Quem gostou, comenta aí o que você achou da nossa live. Indomar.